Sim, e depois eu participei de dois grupos de pesquisa ufológica que existiam aqui na época, o Agartha de Pesquisas, que era do Tomé Sabag Filho, que hoje é um arquiteto, fez o aeroporto aqui de Curitiba, o aeroporto internacional, e fiz parte também de um grupo chamado Cefai, que era do Luiz Carlos Sorian Júnior, que hoje trabalha com uma empresa de segurança aqui em Curitiba. Os dois, na verdade, não são mais pesquisadores de OVNI, mas eu continuei pesquisando, eu saí do grupo deles, fiz o Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica. No começo nós tínhamos cerca de 40 integrantes, tínhamos um escritório no centro da cidade. O nosso trabalho eu acho que era muito similar ao que vocês estão começando aí também, já há alguns anos, né? E nós fazíamos exposições, palestras e pesquisa de campo, que eu sempre considerei primordial. Aliás, eu tenho discutido muito com ufólogos brasileiros, que eu tenho percebido, não é claro isso, mas eles não deixam isso claro nas palestras, mas a gente percebe que tem muita gente deixando a pesquisa de campo de lado e valorizando muito a pesquisa teórica. E eles se esquecem que sem a pesquisa prática, sem a pesquisa de campo, eles não têm assunto para teorizar. Uhum. Então eu considero a pesquisa de campo muito mais importante do que a pesquisa teórica, que eu acho que também é interessante. E qual Mas é que ela achas é que foi? interessante a partir do momento que... Oi? Sim, continua, continua. Eu ia só complementar que a pesquisa teórica ela depende da pesquisa de campo, né? Então eu considero as duas, uma depende da outra. Eu ia te perguntar há bocadinho qual é que é para ti o caso mais importante que o CIPEX investigou. Foi, olha, eu considero um dos casos mais importantes, um dos primeiros que a gente pesquisou em 86, na cidade de Navegantes, litoral catarinense de Santa Catarina, do estado aqui do Brasil. Foi inclusive a primeira viagem que a gente fez para fora daqui do nosso estado. Nós fomos investigar um caso de um objeto voador não identificado que teria caído no mar, próximo a uma praia chamada Navegantes. E a Marinha brasileira estaria envolvida. Nós nos interessamos e fomos lá, ficamos 3 dias no local, fazendo levantamento de testemunhos e tentando encontrar algum vestígio físico sobre esse caso. Eu entrevistei vários pescadores que moravam na região e que foram testemunhas desse fenômeno. Um deles ainda vive, está lá. Algumas pessoas que eu comentei que moravam lá, inclusive, foram checar essa história e confirmaram o mesmo depoimento. Mas, infelizmente, por conta da visita da Marinha no local, eles coletaram toda a evidência física que existia e nós não conseguimos uma prova, uma evidência física, apenas os testemunhos da região. Mas eram muitas pessoas que tinham visto dois objetos. O primeiro teria caído e o segundo aparentemente veio buscar o primeiro, como se fosse uma operação de resgate. Esse caso foi publicado na revista UFO, foi um número especial que publicou todo o caso, mostrando os croquis e desenhos das testemunhas e alguns depoimentos, alguns trechos de depoimentos. E como é que eram os objetos? Esse objeto ele era um disco mesmo, tinha uma espécie de um vidro fumê na frente, no meio, e uma asinha pequena, uma pequena asa na parte de trás, como se fosse um gancho. Eu vi, pelo menos eu conheço duas fotografias tiradas por pessoas espalhadas pelo mundo, que são muito similares a esse objeto que caiu lá naquela região. Enfim, eu agora vou só interromper para dizer uma coisa, que é o seguinte, só para enquadrar as pessoas que nos possam estar a ouvir. Portanto, esta conversa que vamos ter aqui vai andar muito em torno das mutilações humanas, não é assim, Nuno? Não, exatamente, exatamente. Em particular no Brasil. Inclusive acabámos por mudar de assunto, mas o Carlos estava a falar dos seus livros, falou do livro Olhos de Dragão, Reflexões para uma Nova Realidade, e tem também um segundo livro, ou está a escrever, não é? Um segundo livro, que se chama Mutilações Humanas no Brasil. E como é esse o tema em torno do qual esta conversa vai andar, se calhar eu ia só pedir para fazer uma breve introdução a esse livro. Pois não, o livro de Mutilações Humanas no Brasil ele surgiu justamente por conta da pesquisa dos chupacabras. Na época que eu fazia a casuística dos chupacabras, eu encontrei um ex-militar em uma cidade litorânea aqui brasileira chamada Peruíbe, e ele me apresentou para um ufólogo da região chamado Saga. O nome dele é Saga, deixa eu ver aqui.
Saga Susseliton de Souza. E esse Saga ele me apresentou um caso interessante de uma pessoa que havia falecido dentro de casa, carbonizado. Eu achei aquele caso curioso e pedi para ver as fotos. Esse ex-militar me mostrou as fotos e aquilo ficou remoendo na minha cabeça durante um ano, mais ou menos. Um ano depois eu voltei, aí eu já tinha terminado as pesquisas do Chupacabra, já tinha fechado o livro, e eu liguei para o Edson Boaventura Júnior, um amigo meu lá de São Paulo, que também gosta de pesquisar esse tipo de assunto. Daí nós dois nos encontramos em Peruíbe. Ele veio de São Paulo, eu fui de Curitiba, nos encontramos no caminho para fazer a pesquisa desse caso. Então esse foi o primeiro caso que me chamou a atenção. Depois, em contato com pessoas, inclusive da polícia aqui do Brasil, delegados e policiais, eu tomei conhecimento de outros casos. Bom, para vocês terem uma ideia, talvez aí em Portugal vocês também conheçam o caso Guarapiranga, que é o caso mais conhecido, que ocorreu em 29 de setembro de 1988, pesquisado pela Encarnación Garcia Zapata. Eu conhecia... Eu conheço o caso, mas em Portugal eu creio que não é um caso muito conhecido. Eu vi porque apareceu num documentário escandinavo, se não estou em erro, onde mostraram as fotografias do indivíduo que faleceu, e por isso eu pedia-te para contares o caso com o máximo pormenor possível, porque acredito que em Portugal a maior parte das pessoas não esteja a par do caso. Ok. Aqui no Brasil, pelo menos do conhecimento que eu tenho, casos de mutilações humanas, eles, relacionados ou não com ufologia, eles são muito raros. São casos que, quando a gente fala que pode ter relação com ufologia, significa que não tem relação com o ser humano, pelo menos não foi um caso que a pessoa morreu de tiro, de faca, envenenamento, enfim. Foi um caso que a pessoa apareceu morta de alguma maneira muito esquisita. Uhum. Nesse caso do Guarapiranga, ele foi inclusive extraído pedaços do corpo, órgãos. No caso, no caso dele foi extraído o saco escrotal do órgão sexual e os olhos, o rosto, toda a face do rosto, e foi deixado algumas marcas embaixo do braço. Então é um caso muito polêmico, que levantou muita polêmica aqui no Brasil, inclusive dividiu a opinião de alguns ufólogos. A ufóloga que encontrou esse caso se chama Encarnación Zapata Garcia. Ela tinha amizade com um médico legista, e ele que levou ela para pesquisar esse caso em 88, e foi a princípio o único caso que se sabia que envolvia uma mutilação humana e que poderia ou não ter relação com OVNIs. Não tinha como se provar se tinha relação, porque a pessoa foi encontrada numa represa chamada Guarapiranga, que hoje sabe-se que na verdade se chama Billings. Que são duas represas, uma ao lado da outra, então o pessoal confunde muito fácil. Perto de São Paulo. Esse cidadão foi encontrado dessa maneira como eu descrevi, sem o rosto, sem um pedaço do órgão sexual, e o curioso é que, apesar dele não ter o órgão sexual, ele estava usando uma cueca. Ele foi encontrado de cueca. Quer dizer, seja o que for que extraiu o órgão dele, extraiu e depois vestiu novamente. Né? Se fosse um animal ou coisa parecida, ele não teria esse trabalho, nem teria como fazer isso. Uhum. E aquilo que eu me lembro do caso, não sei se estou certo, era que havia uns buracos no corpo de onde tinham sido extraídos vários órgãos internos. Eu creio que os pulmões e outro tipo de órgãos, não sei se estou a... isso mesmo, está certo. E esse caso ele foi feito, obviamente como qualquer caso de pessoa que morre, ele foi feito um laudo, o médico fez um laudo, o médico legista, e no laudo ele não conseguiu descobrir a causa da morte desse cidadão. Então, por conta disso, a polícia procurou a Encarnación, que eles sabiam que ela gostava muito do assunto de ufologia,